Mundo Psi TV. É o canal da psicologia, psicanálise e psiquiatria. Enfim, é o canal dos estudantes, profissionais e para quem se interessa pelo mundo psi. Que bom tê-lo aqui no canal Mundo Psi TV, no Bate-Papo com os Psis. Hoje vamos conversar sobre o TEA. Vamos bater um papo com a psicóloga clínica e especialista em TCC, Solange Xavier. Vamos compreender um pouquinho sobre esse universo, esse espectro, os sintomas. Solange, muito obrigado por estar nos recebendo, né, aqui no seu consultório, né? E o que é o TEA? Como a gente pode, como o público pode entender o que é o TEA, o que é o autismo e alguns sintomas iniciais? Eu que agradeço, Roberto, pelo seu convite, né, por estar aqui. Para mim é um prazer. Mas respondendo a sua pergunta sobre o que é TEA, né, o autismo, TEA é o transtorno do neurodesenvolvimento que acometem atrasos, né, na socialização com comportamentos repetitivos e estereotipados, né? O que seria isso? Dificuldade de seguir instruções, de iniciar uma conversação, de se socializar com os colegas, né? Dificuldade de contato visual, que pode vir com a dificuldade de contato visual ou não. Movimentos repetitivos como flap, né? Que é o balançar das mãos, movimento de tronco, onde a criança se balança de cima para baixo. Comportamento de correr de um canto ao outro, girar em torno do próprio corpo, alinhar objetos, e se alguém vai lá, retira do alinhamento, ele pode ter uma desorganização, entrar em pico, né? Então, N outras coisas que a gente avalia dentro do site terapêutico. Certo. E a partir de que idade, né, os profissionais, os pais, os cuidadores já podem detectar algum sinal que possa se reportar ao espectro? Certo. Segundo o DSM-5, algumas observações feita pelos marcos do desenvolvimento, né? Então, você tem aquela faixa etária que a criança já poderia estar sentando, então, 5 meses a criança já senta, você tem umas referências aí do DSM, dos marcos do desenvolvimento, então, com 1 ano e meio a criança já disse as primeiras palavrinhas, né? Já busca com 2 anos, procurar um objeto que tira da sua mente, da sua frente, né, e esconde nas costas, ela vai procurar, ela já aponta, né, com 2 anos e meio, ela já diz o que ela quer. Então, se a criança está fora desse marco do desenvolvimento, para aquela faixa etária, a gente diz que ela já tem, já é para os pais estarem levantando aí a anteninha, ficarem atentos, levarem para uma avaliação psicológica ou com o neuro, né, para investigar. Mas 1 ano e meio, que é quando começa a falar, né, você já começa a perceber. Hoje em dia, já existe a intervenção precoce, então, alguns bebês já mostram algum atraso, né, então, com 5, 6 meses já era para estar sentando, né, 7 meses não senta ainda, teve dificuldade de andar, não anda, um ano e meio, que era já para estar andando, está com 2, né, e não anda ainda. Mas de bebê seria o contato visual, não olha para a mãe, né, não interage, dificuldade de entender aquela emoção, não tem muitas expressões faciais, a criança não ri, ou ri pouco, ou não ri no contexto, ou ri demais. Aquela criança que não chora, sente a necessidade fisiológica lá de cocô, tá com xixi, e aquele bebê não chora para sinalizar, aquela criança também muito calada, né? Então, crianças muito caladas, sobretudo bebês muito calados, é bem preocupante. Isso. Então, são sinais de alerta já quando bebê. Só que é mais difícil para a mãe identificar, né? E aí, realmente, acaba que começando a identificar quando já entra na escola, né? Que é com 2 anos, 2 anos e meio, na verdade 2 anos e meio, 3 anos é para entrar na escola, né? Então, às vezes a criança já entra no hotelzinho e alguém que já tem uma expertise percebe e sinaliza para os pais, né? A gente já escuta muito, ele entrou no hotelzinho e teve uma pessoa, uma cuidadora lá que percebeu
que já era para ele estar fazendo determinado comportamento e ele não faz, né? Então, praticamente, a faixa etária certa seria já de bebê você já finalizar e já tentar, mas não conseguir 1 ano e meio, 2 anos, que é a fase que a criança já estaria entrando, né, ou no hotelzinho ou na escola, e aí vai vendo que ela, sinalizando que ela não está falando, não está interagindo com as coleguinhas, né, às vezes tem um comportamento de ficar só debaixo da mesa, né, se isola, se algum coleguinha toca nele, ele tem uma hipersensibilidade, não gosta do toque, tem uma certa rejeição por toque. Então, isso vai variar de cada indivíduo, né? Cada pessoa. Então, 1 ano e meio, né? Que é a fase que começa a falar e não fala. Então, você já vê, já levanta a anteninha aí da criança que não está se desenvolvendo. Algumas crianças com autismo falam no prazo, né? Porém, tem dificuldade de socialização. Aí, quando entra na escola, né? Com 2 anos e meio, 3, aí a professora vai percebendo que ele já se isola, não troca diálogo com os coleguinhas, tem algum comportamento inadequado de ficar embaixo da mesa, de fuga, de demanda, de não responde, não aponta, não olha nos olhos. Então, tudo isso é observado e geralmente as professoras sinalizam para os pais. É padrão toda criança com traço de autismo, certo? Já apresentar evitação no olhar? Não, não é um padrão. Vai ter crianças que vão olhar no olhar, né? São poucas as crianças que vão olhar no olhar, mas vão ter alguma dificuldade, né, na socialização, dificuldade de interagir, de dividir, de compartilhar. A questão do sorriso social também estaria assim, também... Depende de cada caso. Isso não é a gente diz que são as respostas comportamentais alternadas, assim, vai ter várias respostas, porém nem todos são iguais, não existe um padrão. A gente tem um leque de perguntas e ele tem que pontuar naquela quantidade para ter o autismo, né? Então, porque cada sujeito é um sujeito, né? Tem a sua singularidade, né? Solange, a gente observa que em alguns casos a criança vai se desenvolvendo até relativamente bem, foge o olhar dos pais, qualquer tipo de sintoma. Mas quando chega por volta dos seus 2 anos e meio, 3, existe uma regressão. Por que isso se dá? Então, existe sim no autismo, até hoje não tem uma explicação cientificamente comprovada, mas existem dados, né, pesquisas onde é perguntado, na entrevista com a anamnese com os pais, onde a gente vê uma parcela desse grupo, né, diagnosticado com autismo, que teve essa regressão, né? A criança falava, andava, teve todo um desenvolvimento, começou a falar, e aí com 1 ano e meio, 2 e meio, ela perde essa fala. Então, as hipóteses são o próprio transtorno, que como ele se apresenta em cada um, né, que é único, certo. Cada um vai se apresentar. Existem as comorbidades dentro do autismo, porque tem crianças com autismo que tem como comorbidade DI, né, a deficiência intelectual. Então, no DI, a deficiência intelectual tem essa regressão, né? É bem comum a gente ver na deficiência intelectual crianças ganharem e perderem habilidades, e não só nessa primeira infância, até um certo tempo, na adolescência, na vida adulta. No caso aí, porque a gente sabe que corriqueiramente, certo, existem aí as podas neuronais, né? Também. Então, essa poderia ser ocasionada, certo, essa poda já de uma forma mais agressiva por causa mesmo da própria doença, do próprio transtorno, melhor dizendo? Pode ser? Sim, é possível sim, né? Na poda neural, a gente tem a primeira poda de 3 a 7 anos, onde os neurônios que não estão que estão mortos ou que não estão funcionando bem, eles são descartados, né? São excretados do nosso organismo. Então, isso acaba que, não tendo as terapias corretas para estimular, ele perde, né? Aqueles neurônios. E neurônios, eles não são repostos mais. Uma vez perdida, você não recupera mais, né? Então, a gente tem como estimulá-los. A área do cérebro que foi lesionada para que ela ganhe, venha a neuroplasticidade, né? Mas como a criança era muito pequena, o que se acredita muito é nos traços de DI, né? Apresentou perda, pode ter traços de DI aí, junto como comorbidade dentro do autismo. Pode ter sido uma lesão, a criança caiu, né? Também uma quantidade de pais na anamnese, eles relatam
que alguns caíram, outros não, e também tiveram essa regressão, né? Então a gente fica com os dados e a gente tem as hipóteses. Até agora não se tem um estudo definido, mas há as hipóteses sim, né? Aí vem a polda neural, que é cientificamente comprovado, pode ser, né? E aí é o único que a gente tem, de fato, dados cientificamente comprovados, porque as poldas neurais existem. A primeira polda vai de 0 até 3 anos, a segunda polda até 5 e a terceira até 6 e a terceira com 12, né? Que finaliza com 12 para o autismo. Certo. Existem níveis de gravidade no transtorno? Sim, só que a gente não usa mais a gravidade. A gente usa, antigamente era grau leve, moderado e severo, né? E aí a gente não usa mais esse termo. A gente usa nível de suporte 1, nível de suporte 2 e nível de suporte 3. O que seria esse nível de suporte? É o tempo que a criança leva sendo acompanhado ou que necessita da ajuda de um adulto, né? Se aquela criança precisa de uma ajuda de um adulto o dia todo, todos os dias, 24 horas, ele tem um nível de suporte 3. E ele pode estar falando ou não, mas ele é risco, se ele ficar só, ele é risco para ele ou para o outro. Então a gente vê aquele paciente que pode botar o dedo na tomada, se não estiver sendo supervisionado por um adulto. É aquela criança que ingere, não tem noção do perigo e aí pode ingerir substâncias químicas, né, água sanitária. Aquela criança muito impulsiva, que pode se jogar de uma janela, que pode se automutilatório, né, se morder, se bater. Então, aquele ele é agressivo, autolesivo ou heterolesivo, né? Ele pode bater no outro ou se bater, autolesivo. Então, é para essas crianças que têm esses riscos, que precisam de um suporte de uma pessoa na escola acompanhando ele, né? Chama de acompanhamento terapêutico, é aquele que precisa de 24 horas de supervisão de um adulto, é nível de suporte 3. Nível de suporte 2 é aquele que precisa em parte dos dias, né? De 24 horas ele precisa metade do tempo. Ele não precisa de um acompanhante na escola, mas precisa em casa, ou precisa na escola, mas dá para ele desenrolar só, ele faz as atividades só, não precisa de um acompanhante, ou precisa em partes para explicar uma atividade ou adaptar uma atividade, mas ele não tem risco, ele não tem tanto risco se ficar só, ou fica em partes, né? A gente poderia medir assim, né, no popular. É aquela criança que precisa de suporte, sim, para esclarecer, para interpretar um texto, para orientar, mas não constante. E o nível de suporte 1 é aquela criança que pode ficar. A mãe está na cozinha e ele está na sala assistindo de boa, não vai ocorrer nenhum risco, né? Aquela criança que precisa de pouco suporte, né? Ou na escola, os materiais não são tão adaptados, eles conseguem acompanhar melhor a rotina do escolar, precisando em pontos, mas que no social é a maior dificuldade dele. Então a gente diz daquela criança que às vezes até tem uma superdotação em alguma área, né? Antigamente era chamado de Asperger, que era aqueles pacientes que tinham... E alta funcionalidade. Isso, era para a sua idade, estava acima do padrão normal, que ia elevado na matemática, mas não se socializa, não sabe chamar o coleguinha para brincar, né? Mas suporte 2 e 3, todos os dois, certo? Eles possuem linguagem verbal? Pode que sim e não. Pode chegar... Porque, olha, o nível de suporte, já me perguntaram isso, o nível de suporte 3 quer dizer que não fala? Não. Ele pode falar e ter um nível de suporte 3. Tá? Não está ligado a falar. Por isso que mudou o DSM. Certo. Né? E o CID-10 antigamente era classificado de outra forma. Né? Se você era severo, se você não falar, se você não falasse, se você batesse, se você fosse violento. Né? E não é mais assim. Né? Eu posso ter um paciente falante, né? Que ele fala, ele explica, mas ele tem auto e heterolesivo. E ele precisa de um suporte, porque ele não tem o autocontrole emocional e ele pode bater, ele bate inclusive no pai, ele bate na mãe, e precisa de 2, 3 pessoas para conter. Quando ele entra no pico e desorganiza, porque tem uma fixação por um objeto, e você retirou dele, por exemplo. Né? Então esse é o nível de suporte 3, porque ele vai precisar, né, de constante monitoramento. Eu não posso deixar ele só, mas ele fala, veja, né? Então, até ficou melhor pra gente quando a gente explica dessa forma. Para a compreensão, né, das outras pessoas também.
E com relação, o que as pesquisas atuais estão levantando como causas do autismo? Então, 90%, né, segundo as pesquisas atuais, a causa é genética, né? Você tem alguém na família que tem autismo ou até esquizofrenia, hoje em dia tem um estudo que comprova que diante de vários estudos, a esquizofrenia na família, né, gerou nos descendentes autismo, né? Então hoje em dia 90% é genético, fatores genéticos. Então tem uma coligação da esquizofrenia, a predisposição... Segundo estudos, diante de alguns relatos. Certo. Mas, cientificamente, 90% é genética, porque tem alguém na família com autismo. Hoje está se estudando para dizer que há um alto índice de pessoas que não têm autismo na família, mas têm esquizofrenia. Aí até traz aí uma visão de Winnicott, né, que foi um psicanalista e pediatra, que ele associava realmente o autismo, certo, a uma psicose, né? Mesmo porque até o termo é tirado do fechamento que existe na esquizofrenia, né? Hoje tem se dito, né, em algumas pesquisas, a probabilidade, e tem alguns mitos, né, também, a probabilidade desses 10% ser algum fator químico, né? Então a mãe que durante a gestação usou algum produto químico, né? No próprio útero, né? Nesse desenvolvimento, né? Ter essa causa. Alguns relatam de queda, né? Teve uma lesão em alguma área do cérebro e aí dificultou nesse desenvolvimento cognitivo, né? O motor, né? Então a gente vem tendo alguns estudos para esse lado, mas até agora o verídico, né, que é cientificamente comprovado, 90% de chance de ser fatores genéticos, hereditários. O fato da criança, com o indivíduo, ter dificuldade de expressar suas emoções, isso significa que ele não consegue absorver e ter essas emoções? Não, ele tem as emoções sim. Ele só não sabe como repassar e como se autocontrolar. Mas a criança com autismo, ele vai sentir tristeza, ele vai sentir felicidade, ele vai sentir com raiva, né? E aí a dificuldade é de como lidar com essas emoções e às vezes eles não sabem expressar, né, no facial. E aí na psicoterapia a gente treina as habilidades de imitação das expressões faciais das emoções, o reconhecer a imagem no outro, em si mesmo, nomear a emoção que está sentindo, né, através de exercícios, não só a TCC, mas como qualquer terapeuta, qualquer outra abordagem trabalha essas habilidades, né? Certo. E aí é uma dificuldade, ele continua sentindo. Muitos pais relutam para aceitar que seu filho tem autismo. Quais são as consequências cada vez mais assim dessa demora dos pais aceitarem e nessa demora de entrar certo algum tratamento dessas crianças? Perfeito, Roberto. Essa é uma pergunta muito boa para a gente estar trazendo à tona hoje, porque a maior dificuldade é a aceitação dos pais. Então a gente vê pessoas que percebe que tem um atraso no desenvolvimento, percebe que seu filho não está acompanhando o nível de outras crianças, mas por alguma questão tem essa dificuldade de aceitar. E a gente encontra também pais que realmente não percebem, não têm o conhecimento e acham que aquilo é normal, que é uma fase que vai passar e que não percebe realmente o atraso. Então, para esses pais, a gente pede que quanto mais cedo identificar, melhor. Então, aceite. Não necessariamente precisa ser autismo, mas viu que a sua criança está com dificuldade em alguma coisa, de socializar com os amiguinhos, de fazer pedidos, de falar, de apontar. Já era a fase de estar apontando. Outras crianças na idade dele já apontam, já olha nos olhos. Se seu filho não está olhando nos olhos, não está apontando... Andando de ponta de pé também, muitas vezes. Anda de ponta de pé, perfeito a lembrar, né? Andou de ponta de pé, ou
E andar de ponta de pé, na verdade, Necessariamente não necessariamente está ligado ao autismo, mas também pode estar, a persistência, né? e o passo do prazo, porque tudo tem que ver o marco de desenvolvimento, né? Exatamente. Então a gente tem um marco de desenvolvimento que é andar de ponta de pé até 2 anos, 2 anos e meio, né? Ou 1 ano e meio, que é a fase que a criança está começando a andar, é normal. A partir do momento que eu começo a corrigir, pedir para ela baixar o pé, e ela se mantém nesse movimento e não baixa, passou desse prazo, e ela continua andando de ponta de pé, tem que avaliar se é um encurtamento do tendão, se de fato o autismo que gerou esse encurtamento no tendão, porque ele ficou muito tempo, que gera, né? Esse encurtamento no tendão, ficar muito tempo de ponta de pé. Se ele já nasceu com encurtamento, se foi o autismo por andar de ponta de pé que gerou, então, qual que é a dificuldade? Se tem transtorno ou não. Não é melhor a gente saber para intervir mais rápido? Porque a gente tem que pensar o seguinte: se meu filho for diagnosticado ou não, mas for percebido um atraso, é melhor que ele seja estimulado para ele acompanhar as outras crianças na mesma faixa etária. Porque, ao contrário do que disso, vem as poldas neurais, que vão estar descartando ali e discretando, né, as células e agora deu um branco, as sinapses, né, que não vão estar sendo feitas, e aí eles vão estar perdendo com a polda neural. E aí o ideal é que se identifique já até pelo menos os 3 anos, para que as intervenções precoces sejam feitas. Quando há uma intervenção precoce, a gente vê um melhor prognóstico, a gente vê a criança evoluindo, a gente vê com mais rapidez, a gente não perde tanto, né? Então, quanto mais cedo identificado o autismo, melhor é para o seu filho. Então, os pais têm que pensar assim: independente da dificuldade que meu filho vai enfrentar com esse diagnóstico, independente da dificuldade que eu vou enfrentar como pai, né? Justo. Tem aí o que está acima de mim. E da sociedade preconceituosa. A gente sabe que tem os preconceitos. É a evolução do meu filho. Então eu vou procurar o quanto antes botar ele numa instituição, numa clínica, para dar o melhor suporte que ele possa ter, né, numa equipe multidisciplinar, com fono, TO, né? Você já está antecipando aí ia ser a próxima, então, vai lá. Então não, vai então, essa equipe multidisciplinar ele vai poder estar fazendo um planejamento direcionado para aquela faixa etária, para aqueles marcos de desenvolvimento, para aquelas habilidades que estão em déficit, como contato visual, apontar, seguir instrução, chamar a coleguinha para brincar, olhar nos olhos, repetir um movimento, faz igual, me imita, e a criança imitar as expressões faciais das emoções, veja o quanto a criança vai ganhar, né? E ela não tendo essas intervenções corretas, né, elas acabam ficando cada vez mais rígido esse aprendizado, porque ela está perdendo neurônio, né? Exatamente. Ela vai perdendo neurônio com a polda neural. Então, há 3 anos ela já perdeu, na verdade, um pouquinho, mas a gente tem como recuperar. Até os 7 anos, a criança perde 25% dos neurônios. Aqueles que não foram estimulados, vai lá. Mas se eu entro com a intervenção com 3, eu consigo recuperar esse neurônio. A probabilidade de eu recuperar até os 7 vai ser maior do que eu pegar uma criança já com 7. Aí a probabilidade de perder neurônio já vai para 50% dos neurônios são descartados, né? Daqueles que não estão sendo estimulados. Porque o que já estimulou e ele está vivo ali, eu não vou perder. Mas eu preciso estimular isso que eu tenho para eu não perder. Então, na fase da adolescência, para recuperar uma fala, eu consigo recuperar. Há um estudo, né, comprovado de que crianças até 7 anos de idade, eles conseguem recuperar a fala se estimulado precocemente. Depois de 7 anos, cria uma rigidez, porque perdeu, né, provavelmente 25% dos neurônios que poderiam ser recuperados. Então, não quer dizer que nunca vai falar. Eu tenho pacientes que falaram, quando começaram comigo, os médicos achavam que ele não ia falar, e depois dos estímulos ele conseguiu falar, né? O problema é que essa fala, ela vai ser uma fala mais metódica, ela vai ser uma fala mais limitada, né? E aí a iniciação de uma conversação já fica mais difícil, né? Você consegue em poucos casos. Então, a probabilidade de você conseguir que seu filho desenvolva é você fazendo a intervenção precoce. Você já deu já falou, né, que
a equipe multidisciplinar seria composta por um psicólogo, então um TO, né, um fono, né? Você pode fazer a pergunta toda. Não, Não. E, então, em relação à equipe multidisciplinar, né, se precisaria de toda a equipe. Veja, aí é o neuro quem hoje determina, né, essa questão do suporte que a criança vai precisar. Certo. Então, vai ter casos de criança que vai precisar de uma equipe multidisciplinar com todas as áreas sendo estimuladas, né? Porque tem uma dificuldade na marcha, porque não anda corretamente, vai precisar de um educador físico, um funcional, ou uma psicomotricidade, né? Ou até uma fisioterapia. Mas isso vai precisar ser avaliado pelo neuro. Fazer uma leitura, isso, né? Aí o neuro vai dizer, ele também precisa de fono, porque ele tem um atraso na linguagem, na fala. Vai precisar de um psicólogo que está com as questões emocionais. Às vezes o autismo ele não vem só com autismo, às vezes é autismo com ansiedade, autismo com depressão, e a própria autismo já limita algumas situações. Aí quando vem junto com essas questões, aí entra o psicólogo. E aí vai precisar de equipe multidisciplinar sim, né? TO, fono, psicomotricista, fisioterapia, psicopedagoga, porque vem as dificuldades, né? Se tiver um TDAH também, né, vem a déficit de atenção com hiperatividade ou sem a hiperatividade, e isso só é necessário, só se faz essas intervenções elas são necessárias para alguns casos, mas vai ter casos que a criança ela não tem uma dificuldade na comunicação, então ela vai precisar de fono, né? Ela vai ter um atraso, sim, na socialização, então ela vai precisar só de psicologia, né? Psicomotricidade também, porque a psicomotricidade relacional é bem importante para isso. E aí quem vai dizer, cada caso é um caso, cada criança é única, cada autismo ele vem com como ele se apresenta, né? Vai ter aqueles que vai se apresentar mais rígidos, né? Tem mais rigidez, outros não. Então, quem determina hoje, né? É o neuro avalia e ele diz qual é a profissão, né? Da multidisciplinaridade, da equipe multidisciplinar, qual é as áreas que a criança vai precisar. Mas, claro, o ideal é uma equipe multidisciplinar, com fono, TO, psicomotricista, fisioterapia, quando necessário, psicopedagoga, psicólogo, né? Então, essa equipe multidisciplinar, a gente vê que quando eles estão na equipe multidisciplinar, eles tendem a ter uma evolução mais rápida, né? Vai depender do quadro, de como cada um se apresenta. Certo. E a psicoterapia ABA, Solange? O que ela é, o que é que ela poderá ajudar essa criança, certo, no seu desenvolvimento, enfim, né? Os aspectos metodológicos do tratamento através da ABA. Certo. Então, antigamente tinha um mito, começou a se falar que o ABA seria um método, né? Não, o ABA é um método ou é uma psicoterapia. A ABA é uma psicoterapia, né? A ABA ele é cientificamente comprovado como uma psicoterapia, né? Tem evidências, não é um método. Agora, o ABA, ele está dentro que é a análise do comportamento aplicado. Ele avalia comportamento, estímulo, resposta e consequência, né? Então, eu reforço o comportamento adequado. O que é que o ABA acredita? Que um comportamento, ele é movido, né, na análise do comportamento por antecedente, resposta e consequência. Então, algo ocorreu antes da resposta inadequada ou adequada, e algo vem depois, mantém essa resposta ou estimula essa resposta. Então, quando a gente está avaliando um comportamento com o ABA, a gente vê o que aconteceu antes. A criança viu um copo de água, ela queria água, mas ela não soube pedir. E aí ela chora, ela empurra, ela bate, ela pegou, enfim, ela fez algum comportamento inadequado, fez uma birra porque queria água, né? Mas não soube pedir. Mas o antecedente olhou para a água, ela não sabe apontar, não sabe falar. Foi para a mãe, sacudiu a mãe, bateu. Comportamento depois, correu, pegou a água e foi beber, né? Vamos assim, avaliamos que ela tinha esse comportamento, por quê? Porque ela não soube pedir, ela queria ter acesso a um reforçador, né? Ter acesso a algo que ela queria, mas ela não soube se comportar diante disso. Aí a gente tem que o quê?
que é reforçado? Ela ganhou água, a mãe, você quer água e deu, mas não corrigiu. A mãe manteve esse comportamento, né? Ela poderia, sim. Estou dando um exemplo, né? Do comportamento. Certo. E aí a mãe vai lá, corrigindo, mudando esse comportamento, consequentemente a gente muda os antecedentes, né? Se a mãe diz, quando você quiser água, a ponte, vai à ponte. Eu entendi, você quer água. Aponta aqui a água. E aí você vai lá dar ajuda física. Muito bem, você pediu correto. Quando quiser água, pede assim, tá bom? E na próxima vez ele vai lá, e aí ele vai e aponta, e a mãe reforça muito bem, você pediu água. Eu estou extinguindo um comportamento. Eu estou dando um modelo de comportamento alternativo para o pedir água dele. Se eu avaliei que esse comportamento era porque ele não sabia pedir água. Então eu dou repertório ao paciente para que ele mude o comportamento. Então o ABA e TCC, eles parecem muito, né? Antecedente, resposta, consequência. Porque todos dois nascem do behaviorismo, né? Só que o behaviorismo radical e o outro behaviorismo atual, né? Clássico, radical e clássico. Então, é um comportamento. Então, a criança quer um sorvete, né? E aí ela quer o sorvete, a mãe diz, não pode, você está com a garganta inflamada, né? E aí eu estou dizendo um comportamento não é específico do autismo, mas no geral, né? Porque o ABA, ele analisa o comportamento, né? Então, uma birra de uma criança, como diz birra, né? Ou um comportamento de uma criança com ou sem TEA, eles já às vezes são iguais, mas o que vai se manter é a forma como eu resolvo isso. Então, o antecedente, se viu o sorvete, pediu a mãe disse, não pode. E aí ele entrou no pico porque não tem um emocional ainda, né? A criança de até 3 anos é normal não ter. Como assim, autismo até 3 anos, o cérebro não está maduro. Então, a gente não vai pedir, a gente mesmo não aceita, né? Porque tomou sorvete fica, né? Então, a criança que ainda está imatura, o cérebro ainda não tem um emocional controlado, ela vai fazer birra, ela vai se jogar no chão. E aí aquela mãe faz, tome. Ou um pai, né? Que a gente fala da mãe, mas o pai, tome, para não ver a sua criança chorar, tome, chore não. Eu estou reforçando esse comportamento, estou dizendo para ela o que ela está interpretando. Toda vez que eu chorar, minha mãe me dá o que eu quero. Então, esse comportamento tende a aumentar de frequência. Mas a partir do momento que a mãe corrige, identificou nesse comportamento que era porque queria ter acesso ao sorvete, e você vai lá e corrige, e diz aí no comportamento alternativo, em vez de você, que tal agir dessa outra forma, e eu não reforço, né? Ou eu não dou, porque eu extingo também, né? No ABA, você se extingue calado, olha para o lado, conta até 4, e aí direciona a atenção para outra coisa, vai fazer ele esquecer, né? Tudo bem, passou. Mas eu preciso depois, paralelo a isso, na sessão ou em casa, treinar ele essa habilidade de se autocontrolar quando quiser algo que não pode, aceitar regras e limites, ele aceitar o não, né? Que eu trabalho muito também, os psicólogos trabalham na sessão aceitação do não, né? Trabalhar essas birras, porque eu preciso dar ele instrumento de comportamento alternativo, então eu vou treinar. Então o ABA é isso, o ABA é treinar habilidades que a criança não sabe ainda, né? E aí a gente precisa analisar o antes, durante e depois do comportamento inadequado. E o êxito? E aí cientificamente é comprovado que o ABA, né, ele tem funcionado, né, nessas intervenções de crianças com TEA, pois ele, além de ser cientificamente comprovado, ele tem várias evidências, né, muitos estudos comprovados, evidências, onde as intervenções com ABAs, qualquer abordagem, a criança vai chegar lá, certo? Ela vai chegar lá. Só que ela vai ter um tempo, né? E aí é comprovado cientificamente que quando é usado o ABA para as crianças, não com todas as crianças que necessitam de ABA, né? Certo. Nem todas vão precisar do ABA, né? Certo. Mas aquelas crianças que precisam do ABA, o êxito, a rapidez no tratamento é mais rápida, né? E a gente vê na prática, no dia a dia da clínica, o quanto o ABA é importante na vida da criança com TEA. O quanto vem desenvolvendo as habilidades em déficit. Então, eu concordo que o ABA ele é muito bom para algumas crianças que precisam do ABA, né? E aí a gente vem também a algumas crianças que precisam da TCC, né? Que aí já não cabe o ABA, já não funciona muito. Já a TCC ela vai trabalhar melhor, ou a psicanálise, ou qualquer outra área,
né? Vai depender de cada situação, cada autismo, como ele se encontra. Cada caso, né? Cada caso é um caso. Suas considerações finais sobre isso? Aqui, no geral da entrevista ou do ABA? Fique livre para qualquer coisa. Não, foi muito bom estar com vocês hoje, né? Vivenciar essa experiência de repassar informações, saber que eu estou ajudando algumas mães, né? Aí a ficarem com a anteninha ligadas, né? Espero que as informações sirvam para as mães procurarem ajuda para o seu filho, independente, só esquece transtorno, se tem um transtorno ou não. No marco do desenvolvimento, era para estar andando, era para estar falando, apontando, olhando, e ela não olha para mim, porque a gente sente, né? Enquanto mãe, a gente sente que tem alguma coisa ali. Procure ajuda, procure um neuro, né? Primeiramente, procure um neuro, faça uma avaliação com a neuropsicologia, né? Que é uma avaliação completa, vai identificar se tem algum atraso no desenvolvimento, se tem ou não transtorno, mas a melhor coisa é a intervenção precoce. Infelizmente, hoje em dia, para o plano de saúde, você precisa de ter um laudo, né, para poder intervir, porque o ideal seria que você não precisasse de laudo nenhum. Meu filho não está com contato visual, não está apontando ainda, já era na fase etária, vamos fazer as intervenções precoces. Hoje em dia até usa, né, tem alguns psiquiatras que já pedem, né, a intervenção precoce em bebês, né, então a gente vê bebês com 8 meses já fazendo as intervenções precoces, não tem laudo, né, alguns neuros estão fazendo isso, não dá o laudo, bota como investigação e faz a intervenção precoce no bebê. Então, percebeu que seu bebê está com algum atraso na linguagem, na contato visual, alguns comportamentos na marcha, no andar, né? Ou criança com 2, 3 anos ainda não fala, ainda não interage socialmente, busca isolamento social, né? Tem comportamentos inadequados, procure uma avaliação com neuro, com psicólogo, né? Com psicomotricista, né? Então, o ideal é primeiramente ir para o neuro, né? Que aí o neuro vai dizer as avaliações que cabem ali. Mas a investigação também, indo diretamente para o psicólogo, ele também vai investigar ali e vai encaminhar você para o neuro, né? Então, vice-versa. Os caminhos que você vai percorrer primeiro, tanto pode ir direto para o neuro como ir para um psicólogo, mas ambos é importante a avaliação de um neuro, né? Então, o neuropediatra, e que esse neuropediatra peça uma avaliação neuropsicológica, uma avaliação de multidisciplinar, com fono, TO, o que ele investigar ali que é necessário. Espero ter ajudado e muito obrigada a todos. Com certeza, com certeza. A gente sabe que, pelo menos há algum tempo atrás, ainda existia, acredito que existe ainda, lá no CISAM, né, existe aí um grupo que se chama Preout, que é um grupo até francês, mas que tem uma sede aqui também no Recife, e que pessoas, assim, crianças que nascem já com algum traço, né, de autismo, assim, os médicos já acionam essa equipe. Ótimo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Certo, Roberto, precisando, estou à disposição. Vamos sim. Isso é o Mundo Psi TV, trazendo sempre informações novas, informações importantes, né, que venham a contribuir com a sociedade. Se você gostou, compartilha, divulga, fala com seus amigos, com seus colegas de faculdade, com seus colegas de profissão, tá? Ou até mesmo com o seu vizinho, porque essa é a proposta, trazer as informações da psicologia, psicanálise, psiquiatria, enfim, do mundo psi, dos comportamentos, para você, grande público. A gente fica por aqui e até a próxima. Até a próxima.